O relatório de Pilatos a Tibério César, imperador de Roma. Este relatório histórico, escrito por Pôncio Pilatos a Tibério César, vem do volume Ártico, uma coleção contendo manuscritos de Constantinopla e os registros do arquivo senatorial, retirados da Biblioteca de Roma. Esta é a versão traduzida pelos doutores Mackintosh e Tuiman, da loja Antiquariana de Gênova, Itália. A tradução foi verificada e está de acordo com a cópia original depositada no Museu Britânico, e comprovou a exatidão da transcrição, verificado em novembro de 1935. Existe também uma versão grega desse relatório. De acordo com o relatório de Pilatos ao imperador Tibério, parece que Tibério chegou a Jerusalém como governador não muito antes de Jesus começar sua missão de atividade, e que Jesus e suas profecias exerceram grande influência sobre ele. O próprio fato de Jesus ter feito uma visita a Pilatos prova que Jesus não compartilhava das crenças judaicas que proibiam os judeus de ir nas habitações de pagãos. Além disso, fica claro que Pilatos e as autoridades romanas tinham conhecimento e acompanhavam os ensinos de Jesus. Também fica demonstrado que a pregação de Jesus só foi possível porque os romanos lhe davam proteção, impedindo que os judeus, os seguidores herodianos, os fariseus e os saduceus agissem contra ele antes do templo, o que impediria sua missão. Nesse sentido, fica muito fácil compreendermos como Jesus conseguiu entrar no pátio do templo e expulsar os mercadores sem que os sacerdotes e os escribas do templo lhe barrassem ou lhe prendessem, como lemos em Lucas 19:45. Vemos também que a alegação dos judeus de que Jesus ensinou o povo a não pagar impostos ao imperador foi provada e injustificada pelo relatório de Pilatos. No que se refere ao julgamento de Cristo, seu despacho a Herodes e a reconciliação desse com Pilatos, a carta de Pilatos confirma em detalhes todas as declarações dos evangelhos. O Herodes aqui referido aparece como filho de Herode o Grande, que, após o nascimento de Jesus, ordenou o massacre dos inocentes em Belém. Ele era um bom amigo dos fariseus e tinha, em Jerusalém, um grande partido político chamado Herodes. Ele decapitou João Batista, matou Tiago e seu irmão João e também pretendia matar Pedro. Herodes, em alguns textos apócrifos, é retratado como sendo o próprio Anticristo. Segundo estes textos, ele foi acorrentado no Hades até o tempo pré-determinado, quando deverá ser solto, retornando novamente como governante dos judeus. Início do texto. Para Tibério César, imperador de Roma. Saudações, meu nobre senhor. Os acontecimentos dos últimos dias em minha província foram de tal ordem que me sinto compelido a apresentar-lhe um relatório detalhado sobre esses eventos, pois não ficaria surpreso se, ao longo do tempo, eles pudessem mudar o destino de nossa nação, pois ultimamente parece que todos os deuses deixaram de nos ser propícios. Eu, de minha parte, estou pronto a dizer, maldito seja o dia em que sucedi Valério Flacels na administração da Judéia. Pois, desde então, minha vida tem sido de contínua inquietação e angústia. Ao chegar a Jerusalém assumi, dentro da minha competência, os tribunais de justiça. E ordenei que fosse preparado um grande jantar, para o qual convidei o tetrarca da Galileia, junto com o sumo sacerdote e seus oficiais subordinados. Na hora marcada nenhum convidado apareceu. Isso eu considerei um insulto oferecido à minha dignidade e a todo o governo que represento. Poucos dias depois, o sumo sacerdote se dignou a me visitar, mas seu comportamento foi grave e enganoso. Ele fingiu que sua religião proibia a ele e a seus assistentes de se sentar à mesa dos romanos, comer e oferecer libações com eles, mas isso era apenas uma aparência hipócrita, pois seu próprio semblante traiu sua hipocrisia. Mas achei conveniente aceitar essa desculpa. Mas a partir daquele momento fiquei convencido de que os conquistados declararam-se inimigos dos conquistadores, e eu alertei os romanos para tomarem cuidado com os altos sacerdotes deste país. Pois eles trairiam sua própria mãe para ganhar um cargo e uma vida luxuosa. Parece-me que,
Das cidades conquistadas, Jerusalém é a mais difícil de governar. Tão turbulento é o povo dessa província que eu vivia com um medo constante de que uma insurreição pudesse explodir a qualquer momento. E eu não tinha soldados suficiente para suprimi-los. Tinha à minha disposição apenas um único centurião e 100 soldados sob o meu comando. Pedi o apoio do governador da Síria, porém, ele me disse que ele mesmo mal tinha tropas suficientes para a proteção de sua própria província. O desejo indomável de conquistar, ou seja, de expandir o império mais do que nossos meios de proteção permitem, inspira temor de que possa se tornar a causa da destruição de nosso governo benéfico. Eu mesmo vivo isolado do povo, pois não sei o quanto esses sacerdotes podem influenciar a ralé para fazer-me mal. Ainda assim, me esforcei para averiguar, o tanto quanto pude, a mente e a posição das pessoas. Mas voltando ao assunto principal, dentre os muitos assuntos que chegaram até mim, houve um caso em especial que despertou o meu interesse a mais alto grau. Parece que da Galileia surgiu um jovem que ensina às pessoas, quer sejam de alto ou de baixo valor, uma nova lei no nome do Deus que o enviou. No início, eu temia que ele pudesse ser um agitador ilegal, que estava tentando levantar o povo contra os romanos, mas logo minhas apreensões foram dissipadas. Pois Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia passei por um lugar chamado Siloá e ali notei uma multidão bastante grande e, em meio a uma árvore, estava um jovem que, com clareza e serenidade, pregava ao povo. Disseram-me que ele era Jesus. Na verdade, era ele a quem eu estava muito ansioso para conhecer. De cara notei que havia uma grande diferença entre ele e o seu público. O seu cabelo e a barba dourada e brilhantes lhe davam uma aparência celestial. Ele aparentava ter 30 anos. Em toda a minha vida, nunca vi um olhar tão doce e claro. Que contraste havia entre ele e o seu público, que tinham barbas negras, peles morenas e rostos obstinados. Não queria incomodá-lo com a minha presença, por isso continuei o meu caminho. Mas dei ao meu secretário uma instrução para que se juntasse à multidão para ouvir o que ele estava dizendo. Tem um secretário chamado Manlius. Ele é o neto do chefe dos conspiradores que acamparam na Etúria à espera de Catalina. Manlius é há muito tempo um habitante da Judéia, e está bem familiarizado com a língua hebraica. Ele é extremamente dedicado a mim e merece toda a confiança. Quando voltei ao tribunal, encontrei Manlius lá, e ele me relatou o discurso que ouviu Jesus proferir ao povo em Siloá. Durante toda a minha vida nunca li nos livros ou nos ensinos dos filósofos algo que pudesse ser comparado aos ensinos de Jesus. Um dos rebeldes hebreus, dos quais há muitos em Jerusalém, perguntou-lhe: é lícito pagar impostos ao imperador? Então Jesus respondeu-lhe: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, por causa de suas palavras, deixei o Nazareno livre, pois poderia tê-lo prendido e enviado a você, mas isso seria agir contra a lei romana, pois é o respeito às leis e a observância à justiça que distingue os romanos dos outros povos. Visto que em nenhum momento este homem agiu como um rebelde ou agitador, eu estendi-lhe minha proteção, embora talvez ele nem soubesse disso. Ele era livre para agir, falar e organizar reuniões, pregar ao povo e escolher discípulos, sem restrições por qualquer mandato pretoriano. Os deuses nos protegem, apesar de que isso até agora é apenas uma suposição. Mas isso deve se tornar verdade. Digo, isso se algum dia acontecer que a religião de nossos ancestrais venha a ser substituída pela religião de Jesus. Então essa tal mudança só entraria em vigor por causa da nobre tolerância demonstrada por parte de Roma. Nessas circunstâncias, eu, um homem insignificante e infeliz, teria me tornado um instrumento daquilo que os judeus chamam de providência, e nós chamamos de destino. No entanto, essa liberdade ilimitada que meu governo concedeu a Jesus, despertou uma fúria mortal nos hebreus, não nos pobres, mas nos ricos e poderosos. E é bem verdade que Jesus foi muitas vezes severo com os judeus ricos e poderosos, mas essa raiva, na minha opinião, foi provocada mais por motivos políticos, isso por eles não terem autoridade para restringir a liberdade do Nazareno. Escribas e fariseus,
Ele dizia para eles: vocês são uma raça de víboras, vocês se assemelham a sepulcros pintados, por fora vocês parecem homens de bem, mas vocês têm a morte dentro de vocês. Em outra ocasião, ele ficou zangado com os sacerdotes por causa dos jejuns exasperantes e das ofertas e presentes opulentos que eles recebiam dos ricos, e disse-lhes que diante de Deus, um pouco da viúva pobre era mais apreciado do que seus presentes caros. Reclamações eram registradas diariamente no tribunal contra as insolências de Jesus. Um dia fui informado de que um desastre estaria prestes a acontecer a Jesus. E este não seria o primeiro caso, pois Jerusalém era conhecida por apedrejar até a morte aqueles que se levantavam como seus profetas, e se o pretor se recusasse a sancionar esse assunto, eles enviavam a queixa a César. Meus passos foram confirmados pelo Senado e me foi prometido apoio militar após o fim da guerra parta. Mas estando ainda fraco demais para reprimir uma possível insurreição, resolvi adotar uma medida que prometia restaurar a tranquilidade da cidade sem submeter o tribunal a concessões humilhantes. Escrevi a Jesus e o convidei para uma entrevista comigo no tribunal, e ele veio. Como você sabe, em minhas veias corre uma mistura de sangue espanhol e romano que não conhece o medo nem costuma se abater por emoções fracas. Eu estava caminhando pelo tribunal quando o Nazareno apareceu e, quando meus olhos encontraram os dele, senti como se uma mão de ferro tivesse prendido meus pés no chão. E embora o Nazareno estivesse calmo e sereno como uma criança inocente, eu tremia como um réu culpado. Então ele se aproximou de mim e parou, e por um sinal ele parecia dizer para mim: estou aqui, embora não tenha falado uma palavra. Por algum tempo fiquei enraizado no lugar e com veneração e medo olhei para a figura deste homem sobrenatural, um tipo desconhecido para nossos numerosos pintores, que deram forma e figura a todos os deuses e heróis. Não havia nada sobre ele que fosse repulsivo em seu caráter, mas eu me sentia muito assustado e trêmulo ao me aproximar dele. Ainda com minha língua vacilante, eu lhe disse por fim: Jesus de Nazaré, eis que durante 3 anos sucessivos dei-lhe grande liberdade para falar, e não me arrependo disso. Suas palavras são as de um sábio, e não sei se chegou a ler Sócrates ou Platão, mas posso dizer-lhe que nos seus ensinos, tão grande modéstia vem à tona que podemos com certeza colocá-lo acima de todos esses filósofos. Saibas que o imperador ouviu falar de você, e eu, seu obediente representante neste distrito, estou extremamente feliz pelo imperador ter concedido a você esta liberdade, da qual você se valeu, e que tão bem merece. Contudo, não posso esconder de você que sua pregação tem provocado grandes e poderosos inimigos no que diz respeito a você. E não é de se admirar, pois Sócrates também teve seus inimigos, e acabou se tornando uma vítima de seu ódio. Mas os seus inimigos estão duplamente indignados contra você por conta de seus discursos serem tão severos contra as suas condutas, e contra mim por causa da liberdade que tenho oferecido a você. Eu devo te dizer, eles até me acusam de estar indiretamente ligado a você com o propósito de privar os hebreus do pouco poder civil que Roma lhes deixou. Assim, meu pedido, eu não digo uma ordem, mas um pedido, visa o seguinte: nas suas próximas pregações, você deve evitar deliberadamente ofender seus orgulhosos adversários, para que eles não venham a levantar a turba contra você, ou me forçar a aplicar-lhe o poder da lei. O Nazareno respondeu baixinho: ó príncipe da terra, as tuas palavras não vêm da verdadeira sabedoria. Diga à tempestade: vamos, pare entre as montanhas, caso contrário, você arrancará a floresta da planície. A tempestade responderá a você: devo continuar a obedecer às leis do Criador. Pois só Deus sabe para onde vai a tempestade. Em verdade, eu digo a você, ele continuou me dizendo isso com emoção, antes que a rosa de Saron desabroche, o sangue do justo será derramado. Seu sangue não será derramado, eu disse a ele com profunda emoção, por causa da sua sabedoria. Você é mais querido para mim do que todos esses fariseus rebeldes e bombásticos que abusam da liberdade concedida a eles pelos romanos,
Eles conspiram contra César e convertem sua generosidade em medo. Enganam os analfabetos dizendo que César é um tirano e busca a ruína deles. Eles conspiram contra o imperador e nos mantêm em perfeito temor. Esses rebeldes são perigosos. Eu disse a ele: eles não sabem que o lobo do Tibre às vezes se veste com a pele das ovelhas para realizar seus desígnios perversos. Mas eu vou te proteger contra eles. Meu tribunal foi instruído para cuidar da sua segurança, e meu pretório será um asilo para ti, de dia e de noite. Balançando a cabeça em tristeza e com um sorriso divino de gratidão, Jesus respondeu: quando esse dia chegar, não haverá asilo para o Filho do Homem, nem na terra nem debaixo da terra. Pois o asilo dos justos deve ser encontrado lá, disse ele, apontando com o dedo para o céu. Pois o que foi escrito nos livros dos profetas deve ser cumprido. Jovem, respondi-lhe suavemente, falando assim você me força a transformar este meu pedido em uma ordem. Pois o bem-estar da província que me foi confiada, assim o exige. Você deve mostrar mais moderação em sua pregação. Não machuque outras pessoas com suas palavras, isso eu mando você. Que o céu o guie. Vá em paz. Ó príncipe da terra, respondeu-me Jesus. Não vim trazer guerra ao mundo, mas paz, amor e caridade aos homens. Eu nasci no mesmo dia em que Augusto César deu paz ao mundo romano. As perseguições não procedem de mim, eu espero isso dos outros, e vou enfrentá-las em obediência à vontade de meu Pai, que me mostrou o caminho. Portanto, deixe sua sabedoria mundana permanecer dentro de seus limites. Não está em seu poder prender o sacrifício no degrau do altar da redenção. Depois dessas palavras, como uma nuvem brilhante, ele foi embora para trás do recinto pretoriano, para meu grande alívio, pois sentia sobre mim um fardo pesado, do qual não poderia me livrar em sua presença. Por fim, os inimigos de Jesus se dirigiram a Herodes, que nessa época governava na Galiléia, para lidar com o Nazareno. Se Herodes tivesse seguido sua própria inclinação nesse sentido, ele teria imediatamente ordenado que Jesus morresse. Mas embora se orgulhasse de ter recebido o governo de seu país, ele temia o Senado e não decidia sobre tal ação, o que poderia ter destruído sua influência perante o Senado romano. Uma vez, Herodes veio até mim no gabinete pretoriano, e quando, após alguma conversa sem importância, ele se levantou para se despedir, perguntou-me o que eu achava de Jesus de Nazaré. Respondi que, em minha opinião, Jesus era um grande filósofo, como as grandes nações costumam produzir. E quanto aos seus ensinos, eles em nenhum caso são perigosos e não representam heresia alguma. Então Roma estava inclinada a conceder a ele toda a liberdade e, por seus atos, ele se mostrou digno. Herodes sorriu ironicamente, cumprimentou-me com afetada distinção e foi embora. O grande feriado dos hebreus se aproximava e os líderes religiosos planejavam aproveitar esta oportunidade e a agitação das pessoas que sempre ocorre no feriado da Páscoa. A cidade estava superlotada com pessoas inquietas que exigiam a morte do Nazareno. Meus espiões me relataram que o sumo sacerdote e os fariseus gastaram todo o tesouro do templo para subornar o povo. O perigo aumentava a cada hora. Um dos centuriões romanos foi insultado. Então pedi ao prefeito da Síria que me enviasse diretamente 100 soldados de infantaria e o mesmo número de cavalaria, mas ele se recusou a enviar-me essas tropas. Assim, em meio a esta cidade prestes a se revoltar, eu me encontrei em uma posição onde eu tinha apenas um punhado de soldados à minha disposição, os mesmos da velha guarda, e não tinha poder para suprimir a rebelião, mas fui forçado a trazê-lo. Os rebeldes puseram as mãos em Jesus e, além disso, sentindo que tinham a aprovação de seus líderes para que, por princípio, eu concordasse com eles neste assunto, todos gritavam continuamente: crucifica-o! 3 partidos se uniram contra Jesus, sendo eles, os seguidores de Herodes, os saduceus e os fariseus. Os saduceus foram motivados por 2 motivos. Eles odiavam Jesus e queriam se libertar da pressão romana. Não podiam esquecer que entrei na cidade santa com bandeiras com o retrato do imperador romano, embora, neste caso, tenha cometido um grande erro sem saber, o que, porém, aos seus olhos, não diminuiu esta profanação.
A segunda razão era a insatisfação que sentiam em seus corações porque eu decretei que uma parte do tesouro pertencente ao templo deveria ser usado para a criação de obras públicas. Por causa desse regulamento, eles estavam cheios de raiva. Os fariseus eram abertamente adversários de Jesus e prestavam pouca atenção ao nosso governo. Eles foram forçados durante 3 anos e meio a engolir aquelas pílulas amargas que o Nazareno atirava em seus rostos sempre que os encontrava em público, e, por serem extremamente fracos e covardes, não encontraram coragem suficiente para tomar as medidas desejáveis. Eles ficaram muito felizes em se juntar aos herodianos e saduceus. Ao lado desses 3 partidos, eu também tive que lutar contra a população conturbada, que estavam sempre prontas para fazerem julgamento com as próprias mãos durante essas rebeliões, e explorar as implicações que surgissem de maus-entendidos semelhantes. Nessas circunstâncias, Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e sentenciado por ele à morte. Foi então que o sumo sacerdote Caifás realizou um ato inventivo de submissão a Roma. Ele enviou seu prisioneiro a mim para confirmar sua condenação e garantir a sua execução. Respondi-lhe que, como Jesus era galileu, o caso ficava sob a jurisdição de Herodes e ordenei que ele fosse enviado para lá. Mas este astuto tetrarca, com pretensa submissão, declarou que, por respeito a mim, colocou o destino deste homem em minhas mãos, e isso ele me fez saber por meio dos soldados cesarianos. Instantaneamente, meu palácio tomou a aparência de uma cidade sitiada. A cada momento, o número de rebeldes aumentava. Jerusalém estava lotada com uma população que se reunira desde as montanhas de Nazaré. Foi relatado que toda a Judéia se reuniu em Jerusalém. Eu tinha casado com uma garota da Gália. Ela tinha o dom da segunda visão. Com lágrimas nos olhos, ela caiu aos meus pés e disse: "Tenha cuidado e não toque naquele homem, pois ele é um santo. Saiba que na noite passada eu o vi em meus sonhos. Ele caminhou sobre as águas. Ele voou nas asas do vento. Ele falou para a tempestade e para os peixes do mar, e todos o ouviram. Além disso, vi o riacho da colina Edrom correndo, cheio de sangue. As estátuas do imperador foram manchadas com manchas do Gólgota. As cortinas do templo foram rasgadas em 2. O sol escureceu como se estivesse de luto. Ó Pilatos, saiba que um grande contratempo o espera, a menos que dê ouvidos à sua esposa. O Senado romano está amaldiçoado. Tema tuas forças do céu." Nesse momento, os degraus de mármore quase desabaram sob o peso da multidão, e o Nazareno foi novamente trazido até mim. Eu estava prestes a ir ao tribunal acompanhado pelo meu guarda. Em tom severo, perguntei às pessoas o que elas queriam. "A morte do Nazareno", foi a resposta. "Por qual crime?" indaguei-os. Disseram: "Ele blasfemava contra Deus e previa a destruição do templo. Ele chama a si mesmo de Filho de Deus, Messias e Rei dos Judeus." Eu respondi: "A lei romana não pune esses crimes com a morte." "Crucifica-o! Crucifique-o!" trovejou novamente a voz da multidão furiosa. O clamor dos loucos era tão alto que estremecia o palácio até os seus alicerces. Em meio a esse tumulto indescritível, havia apenas um homem calmo e imperturbável. Esse era Jesus de Nazaré. Depois de algumas tentativas infrutíferas de salvá-lo da fúria de seus diabólicos inimigos exasperados, eu restaurei a outra medida, pela qual, ao que parecia, eu poderia ter sido capaz de salvar sua vida. Ordenei que fosse açoitado e, com a ajuda de uma bacia, lavei as mãos diante da multidão, demonstrando meu desacordo com o feito. Mas isso foi em vão. Essas pessoas miseráveis não poderiam ficar satisfeitas de outra forma, e eu tive que permitir que eles o privassem de sua vida. Mais de uma vez, durante nossos mutins cívicos, fui testemunha de paroxismos populares, mas de tudo o que eu já tinha visto, nada pode ser comparado ao que vi aqui. Certamente, pode-se dizer que, neste caso, era como se todos os malfeitores das classes mais baixas se reunissem nesta mesma data em Jerusalém. A multidão parecia caminhar não sobre seus pés, mas como se levada pelo vento, uivando como as ondas do mar agitado.
Todo um mar indomável de cabeças se estendia desde os portões do pretório até o Monte Sião, e delas emanavam gritos e assobios nunca antes ouvidos na história romana. O dia escureceu, semelhante àquele dia em que morreu o imperador Júlio, o Grande, acontecimento que também ocorreu em meados do mês de março. Eu, o governador desta província revoltante, encostei-me a uma coluna do meu palácio e refleti sobre o passo terrível que aqueles homens perversos que arrastaram o Nazareno inocente para o local de execução estavam dando. Jerusalém ficou vazia por completo. Toda a sua população percorreu a estrada da morte que conduz ao terrível Gólgota. Um sentimento de pena e profunda tristeza entristeceu meu coração. Um guarda saiu para acompanhar os cavaleiros, e o centurião, com a aparência de uma força cambaleante, tentava manter a ordem. Solitário, fiquei para trás, pensando que o que havia acontecido era controlado mais por forças divinas do que humanas. De repente, um estrondo alto e terrível foi ouvido vindo do Gólgota, que, carregado pelos ventos, parecia anunciar uma agonia como nenhum ouvido humano jamais ouvira. Nesse momento, nuvens negras desceram e cobriram a ala do templo e, estendendo-se sobre a cidade, cobriram-na como um véu. Tão terríveis eram esses fenômenos nos céus, bem como na terra, que Dionísio Areopagita exclamou: ou o Criador da natureza está sofrendo ou o universo perece. Enquanto essas cenas terríveis da natureza estavam acontecendo, houve um terremoto terrível no Baixo Egito, que encheu todos de medo e assustou os judeus supersticiosos quase até a morte. Disse que Baltazar, um idoso erudito judeu de Antioquia, foi encontrado morto após a agitação. Se ele morreu de susto ou de tristeza, não se sabe. Ele era um forte amigo do Nazareno. Perto da 1ª hora da noite, joguei meu manto em volta de mim e desci para a cidade em direção aos portões do Gólgota. Mas o sacrifício já havia sido consumado. A multidão voltava para casa, muitos ficaram aterrorizados e atormentados pelo que viram. O que testemunharam os atingiu com terror e remorso. Também vi minha pequena corte romana passar tristemente, o porta-estandarte tendo velado sua águia em sinal de tristeza. Ouvi alguns dos soldados judeus murmurando palavras estranhas. Ouvi meu nome, mas não conseguia entender o que diziam. Outros estavam contando milagres muito parecidos com aqueles que tantas vezes feriram os romanos pela vontade dos deuses. Às vezes, grupos de homens e mulheres paravam, olhavam para trás para o Monte Calvário, permaneciam imóvel na expectativa de testemunhar algum novo prodígio. Voltei ao pretório, dominado e torturado pelos meus pensamentos. Nos degraus, só as gotas de sangue que o Nazareno tinha derramado estavam à vista. Um pouco mais tarde, um velho e um grupo de mulheres chorando vieram me ver. As mulheres permaneceram no portão e o homem se jogou aos meus pés e chorou amargamente. Oh, que espetáculo angustiante e lamentável foi ver o velho chorar. Ele me disse: eu sou José de Arimateia, vim pedir sua permissão para sepultar Jesus de Nazaré. Eu respondi: sua petição será concedida. Diante disso, ordenei a Manlius que levasse soldados com ele e garantisse que o enterro não fosse interferido. O dia seguinte passou sem nenhum acontecimento. Poucos dias depois o sepulcro foi encontrado vazio. Seus discípulos anunciaram em toda a província que, de acordo com a sua predição, Jesus foi ressuscitado dos mortos. Isso criou mais emoção do que a crucificação. Se isso é verdade, não posso dizer com certeza, mas fiz algumas investigações sobre o assunto, para que você possa examinar por si mesmo e ver se estou em falta, como Herodes representa. José enterrou Jesus em seu próprio túmulo. Se ele contemplou a sua ressurreição ou calculou cortar a si mesmo, não posso dizer. Porém, um dia depois de ter sido enterrado, alguns dos sacerdotes vieram ao pretório e disseram que estavam apreensivos de que seus discípulos pretendessem roubar o corpo de Jesus para escondê-lo, para então fazer parecer que ele havia ressuscitado dos mortos, como ele havia predito. Disseram-me que eles estavam perfeitamente convencidos disso. Então eu o enviei ao capitão da guarda real, Malcus, para solicitar que ele levasse soldados judeus e colocasse tantos quantos fossem necessário ao redor do sepulcro, para que se qualquer coisa viesse a acontecer, eles pudessem culpar a si próprios, e não aos romanos.
Quando surgiu a grande agitação sobre o sepulcro ter sido encontrado vazio, senti uma solicitude mais profunda do que nunca. Mandei chamar Malcus, que me disse que havia colocado seu tenente, Benizam, com 100 soldados em volta do sepulcro. Ele me disse que Izam e os soldados estavam muito alarmados com o que acontecera naquela manhã. Mandei chamar esse homem, Izam, que me relatou, pelo que me lembro, as seguintes circunstâncias. Ele disse que por volta do início da 4ª vigília da noite eles viram uma luz muito bonita sobre o sepulcro. Ele a princípio pensou que as mulheres tinham vindo para embalsamar o corpo de Jesus, como era seu costume, mas ele não conseguia entender como elas haviam passado pelos guardas. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, percebeu que todo o lugar estava iluminado e parecia haver uma multidão de mortos com suas roupas de sepultura. Todos pareciam estar gritando e cheios de êxtase, enquanto em toda a volta e acima tocava a música mais linda que ele já tinha ouvido, e todo o ar parecia estar cheio de vozes louvando a Deus. Nesse momento, parecia que a terra sobre os seus pés estava cambaleando e nadando, de modo que ele ficou tão tonto e fraco que não conseguia ficar de pé. Ele disse que a terra parecia nadar debaixo dele, e então seus sentidos o deixaram, de forma que ele não soube dizer mais o que aconteceu. Eu perguntei a ele em que condições ele estava quando voltou a si. Ele disse que estava deitado no chão com o rosto para baixo. Eu perguntei se ele não poderia ter se enganado quanto à luz. Se porventura não era o sol que vinha nascendo no leste. Ele disse que a princípio pensou nisso, mas pouco antes, quando uma pedra foi lançada ao ar, ele viu que ainda estava extremamente escuro. Então ele se lembrou que ainda era muito cedo para o dia. Perguntei-lhe se sua tontura não poderia ter sido por ele ter acordado e se levantado tão repentinamente, como às vezes eu sentia esse efeito. Ele disse que não estava dormindo, e que também não tinha dormido a noite toda, pois a pena era a morte se ele dormisse em serviço. Ele disse que deixou alguns dos soldados dormirem por vez. Alguns estavam dormindo então. Perguntei quanto tempo a cena durou. Ele disse que não sabia, mas pensou ter se passado quase 1 hora. Ele disse que nesse tempo ficou encoberto pela luz. Perguntei se ele foi ao sepulcro depois de voltar a si. Ele disse que não, porque estava com medo, que assim que o alívio veio, todos foram para seus aposentos. Perguntei se ele havia sido interrogado pelos sacerdotes. Ele disse que sim. Eles queriam que eles dissessem que o tremor que sentiram era apenas um terremoto e que todos eles estavam dormindo, e ofereceu-lhes dinheiro para dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus, porém não viram discípulo algum. Ele disse também que não sabia que o corpo de Jesus tinha sumido até ter sido informado sobre isso. Eu perguntei a ele qual era a opinião particular daqueles sacerdotes que vieram conversar com eles. Ele disse que alguns deles pensavam que Jesus não era um homem, que ele não era um ser humano, que ele não era aquele filho de Maria, que ele não era o mesmo que diziam ter nascido da Virgem em Belém, mas que uma mesma pessoa semelhante a Jesus já havia estado na terra antes, com Abrão e Ló, e em muitas vezes em lugares diferentes. Então pareceu-me que se essas teorias judaicas fossem verdadeiras, então todas as conclusões estão corretas, pois todos estão de acordo sobre a vida deste homem, assim como é conhecido e testificado tanto por amigos quanto por inimigos, pois os elementos estavam em suas mãos da mesma forma como o barro nas mãos do oleiro. Sendo assim, ele realmente poderia converter água em vinho, ele poderia transformar a morte em vida, a doença em saúde, ele poderia acalmar os mares, acalmar as tempestades, invocar peixes e tirar uma moeda de prata de sua boca. Agora, eu digo que se ele podia fazer todas essas coisas, e muitas outras, assim como testificam todos os judeus, então veja o que foi isso, que criou essa inimizade contra ele, pois ele não foi acusado de nenhuma ofensa criminal, nem foi acusado de violar qualquer lei, nem de ofender qualquer indivíduo em pessoa, e todos esses fatos são conhecidos por milhares, tanto por seus inimigos como por seus amigos, e estou quase pronto a dizer, assim como disse Manlius na cruz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Restava para mim apenas o dever de informar ao meu imperador sobre esse acontecimento repugnante, para que você possa julgar minha conduta como um todo, pois ouvi dizer que Antípatro disse muitas coisas difíceis de mim neste assunto.
Nesta mesma noite que se seguiu àquela catástrofe inesperada, comecei a escrever este relatório, e então pela manhã o som de clarins, pagando o ar de Diana, vindo da direção do Calvário, chegou aos meus ouvidos. Olhando para o portão de Cesariana, eu vi uma coluna de tropas se aproximando e ouvi o som de trombetas tocando a marcha do imperador. Era o reforço prometido, constituído por 2.000 tropas hábeis, que, para acelerar a sua chegada, marcharam a noite inteira. O destino foi decidido, exclamei torcendo as mãos, para que essa grande injustiça pudesse ser feita, e o alvoroço de ontem acontecesse sem ser vencido. O destacamento de soldados infelizmente veio só hoje. Oh, destino terrível, como você ridiculariza o destino dos mortais. Quão corretamente gritou o Nazareno na cruz, está cumprido. Este é o conteúdo do meu relatório. Eu permaneço, Vossa Majestade, humilde e obediente, Governador Pôncio Pilatos. Escrito em Jerusalém, neste 28 de março, do ano 4147, de acordo com o calendário hebraico, e 4037 de acordo com o cálculo inglês, desde a criação do mundo. Fim. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior, participe do grupo do canal no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima!